Bem, e seguindo aqui agora com nossa apresentação, vamos falar sobre mais uma dúvida aqui, ó. E sobre a questão do clipe, né? A respeito da força da clipe. Você vê que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa quando eu fui fazer essa aula sobre esse assunto, praticamente não tem nada sobre isso. Mas só que eu usei alguns trabalhos que falam sobre essa força, né? E isso deixa muito claro, para mim pelo menos, que não é a mesma coisa o aparelho, o bracket, né, passivo do ativo. Olha, por exemplo, esse trabalho aqui que foi feito pela equipe, né, pelo professor Hideo Suzuki. Ó, né, como que o clipe se comporta, certo? Então, se o clipe ele interage com o fio, então ele tem um comportamento o quê? De fazer uma pressão, de criar força, gerar pressão, né? Então, se eu tenho um clipe que não tem essa interação, então eu tenho um sistema totalmente ativo. Aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo do Easy Clip, porque, entre aspas, fala que é passivo, né? Mas não é. Por quê? Porque eu tenho um clipe de níquel titânio. E esse clipe, a partir do momento que eu coloco ele tampando o fio, e o fio, de alguma forma, faz uma pressão nele, querendo ou não, vai existir uma deformação, porque o material é elástico. Ele tem uma certa elasticidade, mesmo sendo um metal. A gente sabe que o metal tem elasticidade, né? Isso vai devolver uma força. E com isso eu vou aumentar o nível de força e o sistema passa a não ser passivo mais. Então existem brackets ativos, né? Que você já consegue entender já, que é onde você tem a interação direta do fio com o clipe. E mais, porém, existem brackets passivos, onde a proposta passiva ela não é real. Por quê? Porque eu tenho uma tampa que não é de metal rígido, então é diferente. Então, o único bracket realmente passivo, quando você for escolher, é o bracket que tem a tampa de metal rígido, certo? Nesse trabalho aqui do professor Hideo Suzuki, né, eles deixaram muito claro isso com relação a essa questão. Você quer ver? Porque aqui que eles estavam avaliando, né? Vamos dizer assim, a eficiência de você abrir e fechar o bracket, né, com relação a esse clipe, quer dizer, quanto tempo que esse clipe dura, quantas vezes que esse clipe aguenta abrir e fechar e tal. Aí fizeram um teste utilizando, né, um fio 40x40, que seria um Eugiloi, né, um 16x16, inserido dentro da máquina, testando a efetividade da pressão em cima do clipe, e um ciclo de 500 aberturas e fechamentos, né? Então esse ciclo 500 vezes, abrir e fechar, né, por uma máquina. Só que o que eu observei nesse trabalho aqui, né? Eu observei isso aqui, ó. Olha aqui, ó, a força, né, em newtons, ó, tá aqui olhando aqui no artigo, newtons por milímetro quadrado, né? Então tá lá, ó. Por aqui, vamos colocar aqui newton por milímetro, ó. Olha lá, 14,9 newtons, 18,6, 20,4. Aqui eles estão testando, todos os brackets são ativos, certo? Inicial e final. Quer dizer, a tampa dos brackets, efetivamente, elas são bem eficientes, elas não estragam depois de 500 aberturas, fica legal. Claro que são todos brackets importados, né? Quick Clear, que é da Foresta Dente, né? O Innovation Clear, que é da GAC, né? Esse WOW aqui que eu não sei. Mas vocês veem que a força aplicada, né? Essa força aqui de 15 newtons, vamos colocar aqui 15, 20 newtons em média, é uma força extrema, gente. 15 newtons, eu estou falando de 150 gramas de força. Um fio 16, o que significa isso? Né? Eu tenho, sabe, uma pressão exagerada em cima do dente. Então, para mim, esses brackets ativos é a mesma coisa do bracket convencional. A única diferença que tem, quando eu avalio um trabalho desse e consigo extrair esse dado do trabalho, a única diferença que tem é que faz mais força do que a borrachinha. Você vê que naquele trabalho que eu mostrei antes, daquela turma da Colômbia lá, né? Você vê que no aparelho de ligadura convencional, as ligaduras de borracha ou de aço que sejam, né, os valores são menores do que nos brackets interativos. Quando você tem um clipe de níquel titânio apertando, por exemplo, um fio 1925, você chega a ter quase que 1.500 kg força, né? Ponto, né? 1.500 kg força. Quer dizer, então, sabem, comparando com o passivo eu tenho lá 0,2, trabalho do Voudouris, né? Então, sabe, não tem nem como você comparar isso. Os níveis são muito diferentes. Lembrando que naquele trabalho do Voudouris, o fio que ele usou, 0,18 redondo de aço, certo? Então,
Para mim, isso daqui deixa muito claro, né? Olha lá, outra coisa, por exemplo, ó, esse trabalho aqui. Esse trabalho, ele olha o quê, né? Comparando, mais uma vez, né, a resistência friccional entre brackets interativos, né, não passivos, e vamos dizer assim, dentro desse mesmo, dessa mesma visão. E a maioria dos brackets aqui, né, eram brackets ativos, porém tinha alguns brackets passivos. Por exemplo, o Carrier é um bracket passivo, né? Então vamos lá, vamos ver. E o Smart Clip também é um bracket passivo, né? Vamos ver aqui os dados, por exemplo. Quando você pega aqui, por exemplo, ó, esses brackets aqui, Clarity, né, que é o Smart Clip, que são brackets passivos, né? E esses brackets Vision e também são brackets passivos. Você vê que quando você está usando um fio de espessura menor, a resistência, a fricção é bem baixa, ó, isso em newtons, né? 0,05 newton, é bem baixo. Aí quando eu vou para bracket interativo, por exemplo, até aqui no Speed, que é um bracket interativo, o Morelli é um bracket que copiou esse também. Olha para onde que vai, ó. Quando eu venho aqui para o Innovation C, que também é um bracket interativo, olha para onde que vai, ó. Né? Em newtons. Se eu quiser 0,3 newton, é praticamente 30 kg força, né? Então vai lá em cima, né? Então, dentro desse tipo de pressão, você não tem o mesmo comportamento biológico, porque você está fazendo força no dente. Então, não é a mesma coisa. Não é. Bracket ativo é uma coisa, bracket passivo é outra. Espero que vocês, dentro dessa aula aqui, vocês estão conseguindo enxergar isso, né? Esses trabalhos deixam muito claro isso, né? Quando, por exemplo, eu vou ver também, não é só isso que influencia, eu vou ver também, por exemplo, hoje, com questão ao deslize, o material que eu uso para fazer o deslize e o material do bracket também influencia nisso. Por exemplo, esse trabalho aqui, ó, avalia a superfície, né, do metal e faz o quê? Uma comparação com relação ao tipo de clipe, né, e a superfície do metal dentro do bracket. Tanto é que alguns desses brackets aqui, cerâmicos, eles fizeram o slot metálico para diminuir, né, vamos dizer assim, essa interação e você ter menos atrito, porque fica muito claro para nós que o atrito influencia sensivelmente no movimento. Imagina se eu estiver fazendo um movimento, por exemplo, de tração de um dente. Se eu tenho atrito, né, e eu tenho um bracket que está amarrado, então são duas forças que eu tenho que vencer para me fazer esse dente deslizar pelo fio. E aí eu vou aumentar demais o nível de força, eu vou atrapalhar o movimento. Claro que isso daí fica tudo dentro de uma visão assim, extremamente teórica. Por quê? Porque eu não tenho trabalhos que mostram para mim quanto que é o nível excelente de força. Não existe isso. Então tudo isso fica meio dentro de uma coisa montada dentro da nossa mente, né? Mas você concorda comigo que se eu tiver um bracket que está amarrado, o bracket está amarrado com a borrachinha, com a ligadura, o que for, ou uma tampa, né, interagindo, apertando no fio ali, na hora que eu for fazer uma retração, eu estou usando um fio retangular, por exemplo, esse sistema de amarração já vai criar uma força que vai impedir o movimento, uma força que vai resistir, fora o atrito do fio no slot. Agora, se eu tenho um sistema que é passivo e esse sistema, essa força é muito menor, ou às vezes até inexistente, você concorda com isso, que isso vai facilitar o movimento? Então não é a mesma coisa, tá certo? Nesse trabalho aqui, eles mostram isso usando um grupo controle, que seria o bracket metálico, né? Então, você vê, por exemplo, que essa diferença, né, ela deixa muito claro que influencia sensivelmente na condução do tratamento, né? Você vê então, ó, só que essas coisas aqui que eu coloquei para vocês, já dá para você ter uma visão totalmente diferente. Falar, poxa vida, eu achava que era tudo igual. Não é tudo igual. Então, eu posso afirmar que dentro da minha convicção, claro, né, baseado em alguma ciência, né, que eu apresentei aqui alguma coisa, não estou falando, como se diz, abobrinha, né, que não é a mesma coisa o bracket autoligado passivo do bracket autoligado interativo ou ativo. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, né? Até tem o meu contato, me chama. A gente pode conversar sobre o assunto particularmente, tá ok? Eu estou à disposição, se vocês precisarem da minha ajuda, né? Então vamos lá, vamos continuar, né? O que eu falo é o seguinte, né? Com muito tempo de odontologia, a gente aprende que a gente não sabe nada, né?
No início, quando a gente começa a fazer ortodontia, a gente acha que a gente é bom, que a gente sabe muito. Depois, quando você aprende alguma coisa, você vê assim que a ortodontia é um pouco difícil, que existem algumas dificuldades, né, que a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, isso gera algumas dúvidas. Agora, quando você aprende bastante ortodontia e passa a viver isso mais, você vê que a ortodontia é extremamente difícil. Então, isso traz pra gente profundas reflexões, tá certo? Então, essa frase aqui do Aristóteles, eu acho que deixa isso muito claro para vocês, né? Ignorante afirma, quer dizer, não sabe nada, então fica falando, ou senão repetindo o que os outros falam. Quando você tem algum conhecimento, você começa a duvidar. Falou, pô, peraí, esse negócio não é assim não, né? Agora, quando você já tem um certo conhecimento e uma sensatez, você passa a refletir, opa, peraí, deixa eu fazer aqui o que eu acho que vai ser melhor, porque eu estou baseado nessa informação aqui, tá bom? Bem, vamos falar sobre um assunto agora que eu acho que é importante para todos vocês, que é sobre o estoque, né? Como que é o seu estoque? Já que a gente está falando de bracket, né? Vamos falar sobre estoque, então. Uma coisa é uma realidade, hein, que eu vou colocar aqui para vocês agora, né? Quer dizer, quantos de vocês que utilizam o mesmo tipo de bracket? Você tem um estoque ali que é aquela mesma marca, né? Você mantém um estoque, ou você compra de acordo com o valor praticado pelo mercado? Às vezes tem um bracket que está mais barato, você vai lá e compra aquele bracket, você compra aquele fio. Quantos de vocês fazem isso? Por que eu quero falar sobre isso, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer ortodontia autoligada, você vai perceber o quê? Que o seu estoque vai ficar muito menor, seu inventário, né, vai ficar muito menor. O inventário de elástico, o inventário de materiais, por exemplo, banda, eu já não uso faz tempo que eu não uso banda. Eu não vejo necessidade hoje de usar banda, porque eu não coloco mais aparelhos auxiliares, aparelhos acessórios. Eu não uso mais isso, não vejo necessidade de usar isso. Para não mentir para vocês, ainda tem alguma coisa ali de banda, mas a última compra que eu fiz de banda, se não me engano, foi em 2008, 2009, foi por aí. Depois disso eu nunca mais comprei, já vai para 20 anos já, sem comprar, né? Por quê? Eu não preciso usar expansores, eu não preciso usar aparelhos auxiliares, pelo contrário, esses aparelhos hoje, eles travam, dificultam a mecânica, eles não deixam a mecânica acontecer, o estímulo acontecer e eu ter as mudanças, as remodelações que o sistema autoligante me proporciona, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas com dificuldade de conduzir os tratamentos, por quê? Porque utilizam, às vezes, recursos que não combinam entre si, brackets de uma fábrica, de outra, tubo de uma fábrica, de outra, isso complica sensivelmente o resultado. Quando você começa a fazer autoligado, você vai perceber que você vai ficar com estoque mínimo. Hoje, por exemplo, se eu trabalhar com o produto da Orme, com o sistema Damon, eu tenho 3 fios só, fio 14, 18, 4, né? 14, 18 redondo, 14, 25, 18, 25 retangular. Tudo copper night tie. Praticamente com esses fios eu conduzo qualquer tipo de tratamento. Praticamente 98% dos tratamentos eu conduzo com isso. Em alguns casos a gente usa uma abordagem um pouco diferente, que pode ser que eu precise de fazer algum tipo de modificação, né? De acordo com a abordagem que eu estou fazendo para o caso, né? E outra coisa também que vai acontecer quando você também começar a fazer autoligado é o quê? Você vai ter um estoque que vai ser mais fácil de você administrar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o quê? Se você mudou seu estoque nos últimos tempos, se você mudou, ou se você está disposto a mudar. Porque hoje eu vejo o quê? Os caras compram, por exemplo, o aparelho convencional e paga, sei lá, 20, 30 real uma boca, né, de pré-pré. Sei lá, compra 50 casos por R$1.000, né? Então, isso daí, muitas das vezes, você tem uma modificação nesse tipo de recurso, aonde você não consegue ter uma abordagem mínima que seja, não consegue ter algo mínimo que seja. Então, é essa pergunta que eu quero fazer para você, né? Você mudou seu estoque nos últimos tempos? Você passou a comprar brackets diferentes? Você fez alguma modificação? Você está disposto a mudar? Por exemplo, hoje você está a fim de ter um estoque para fazer só autoligado? Ou direcionar o seu trabalho para isso? Isso é uma coisa que você tem que pensar, né? Nossa, mas eu vou gastar demais. Pode ser que sim, no começo. Mas depois, à medida que você for rodando, você vai perceber que é muito fácil de manter um estoque para fazer só autoligado,
muito menor, um inventário muito menor, tanto em bracket, quanto em fio, quanto em borracha, né? E um inventário muito mais prático, onde você não vai ter aquela infinidade de coisas para você comprar. E como eu falei para vocês já com relação ao tipo de abordagem financeira do processo, você ganha muito mais, a sua lucratividade é muito maior quando você faz isso, né? Vamos lá, vamos seguir então, né? E com relação à eficiência? Hoje a eficiência é uma coisa que nós temos que pensar muito, né? Por quê? Porque, primeiro, nós temos uma quantidade hoje infinita de pacientes, né? Eu estou colocando aqui no Brasil hoje um mercado aí de 10, 20 milhões de pacientes. Tranquilo a gente tem isso. As pessoas vêm com papo para mim e falam assim, que o povo não tem dinheiro, o povo está sem dinheiro, o povo não tem grana para tratar. Tem grana para tratar. O grande problema que eu vejo hoje é que nós precisamos de adequar, precificar o nosso tratamento para a nossa realidade. Muitas das vezes você está lá cobrando 100 pila, 150 pila de manutenção, né? O que se você somar, por exemplo, 24 ou 36 meses, seu tratamento custa 3, 4 mil reais, 5 mil reais, e aí você começa a fazer um tipo de tratamento, você quer cobrar 10, 15 mil. Você não vai conseguir fazer isso, você não vai. Você vai ter que ficar mais ou menos dentro daquilo que você faz. A grande sacada é o quê? Você precisa de adequar o seu financeiro e o financeiro para o paciente para o tipo de produto que você quer vender. Com o tempo, talvez você faça um incremento no preço. Você não vai perder dinheiro. Você vai passar a fazer diferente, vai passar talvez a cobrar diferente, que minha sugestão é cobrar por pacote fechado, e você vai também começar a atender menos, né? Você não precisa ficar trabalhando igual um louco. E o que você fala para o seu paciente quando você vai fazer a consulta inicial? Você fala para ele, não, eu faço, é mais rápido, eu trabalho de uma forma melhor, o meu produto é diferenciado, será mesmo? Será que o paciente está acreditando? Você tem material para você mostrar? O que você mostra na hora que você está fazendo a sua consulta inicial para o paciente dentro daquilo que você produz? Quais os resultados que você apresenta? O que você mostra para ele? Então é importante pensar nisso, não é? Porque hoje eu tenho visto, por exemplo, uma fala muito comum, o autoligado é mais rápido, o alinhador é mais rápido, mas a realidade não é essa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que hoje a palavra ideal que nós temos que falar é eficiência. Eficiência. Essa é a palavra adequada, né? E será que você consegue fazer o tratamento num tempo recorde? Né? É porque pensando nisso daí, perguntando isso, né? Porque hoje as pessoas querem as coisas, para ontem, rapidinho, né? Querem resolver o problema o mais rápido possível. Ninguém tá afim mais de ficar de aparelho 5 anos. Isso aí acabou, 4, 5 anos, 6 anos. Isso já era. Se você vir falar hoje com um paciente adulto, seu tratamento vai demorar 3 anos, que um protesista indicou, alguém indicou para você fazer algum trabalho, você tem um contrato de 3 anos, você quer fazer aquele trabalho em 3 anos, o cara vai cair fora, ele vai procurar outro. Né? E se você começar a enrolar o paciente também, entre aspas, não é enrolar, você não consegue entregar, você não consegue, seu produto não tem eficiência, né? Você não administra muito bem o tratamento, você tem dificuldades na administração do tratamento, é comum isso, e também você não consegue fazer com que o tratamento ocorra de uma maneira adequada. Como que você controla isso daí, não é verdade? Então será que você realmente está preparado para isso? Por isso que eu falo aqui, né? Estou falando para vocês aqui nessas aulas. O que eu quero oferecer para vocês é a mentoria, pegar na sua mão e te levar pelo percurso, né? Por exemplo, olha esse caso aqui, essa paciente aqui, uma paciente adulta, uma paciente já com mais de 50 anos. Aí procura com a queixa, né, da mordida cruzada, que está incomodando ela, né? E ela não quer usar um aparelho no céu da boca, né? E ela não tinha condições para fazer também um tratamento com alinhadores. Dá para resolver com alinhador? Dá, mas são vários sets, é um processo mais complicado para fazer um caso desse com alinhadores, né? Então, quanto que vai custar um tratamento desse? Quanto tempo você consegue fazer um tratamento desse? Você precisa colocar um aparelho no palato para fazer um tratamento desse? Mas aí, quando eu sei que o meu produto é eficiente, eu sei que ele consegue resolver sem necessidade de eu ter feito nenhum tipo de colagem ou usar nenhum tipo de aparelho no palato, né? Por que que eu sei? Que aqui, tem uma coisa aqui,
esse segundo molar aqui, ó, ele está dentro de um processo aonde eu sei que se eu passar um fio dele para esse aqui, ó, eu vou fazer a vestibularização desse primeiro molar aqui. Então, de uma maneira automática, esse caso ele vai resolver, né? Eu nem preciso de fazer muita coisa. E aí eu ofereço para essa paciente, falo, não, eu consigo descruzar a sua mordida sem a gente precisar de usar aparelho no céu da boca. Ela falou, nossa, eu não quero usar aparelho no céu da boca, eu não quero usar anel nos dentes, meus filhos usaram, os filhos dela foram meus clientes, né? E aí eu ofereci para ela o sistema Damon, olha lá. Isso aqui, gente, com menos de 1 ano de tratamento. Está resolvido o problema. Esse segundo pré tá assim, que eu tinha soltado a pecinha, dá para ver aqui a cola, a gente ainda ia finalizar, né, para chegar num ponto melhor. Mas estava lá, ó, já tinha descruzado a mordida, né? Então, é quando eu trabalho, sabe, com um objetivo focado, a gente consegue resolver num tempo recorde. Acho que isso hoje faz toda a diferença, né? Então eu saio daqui e vou para cá. Isso é infalível. Hoje eu não tenho medo de falar para o paciente, não, eu vou resolver isso aqui. Aí agora você acha que eu vou ficar preocupado em chegar à linha média e não sei o que? Não, eu quero resolver o problema da mordida cruzada. Aquilo que está incomodando o paciente é por aquilo que ele veio buscar, né? E aquilo que está trazendo a alteração que ela está sentindo na oclusão. Então tá aí, tá resolvido, né? Então eu acho que esse é um dos motivos para a gente pensar hoje em mudar a nossa abordagem, a gente passar a fazer uma coisa diferente. Então tá bom, então vamos lá, vamos seguir aqui no nosso caso, né? Nosso curso, aliás.